Então, galera do segundo ano B, beleza? Segundo ano B, estamos aí com uma aulinha assíncrona, tá? Uma aulinha sobre o alumínio, beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho do alumínio. Vou baixar um pouquinho aqui a letra, que pode ser que vocês não enxerguem aqui nessa altura, tá? Então, vou baixar um pouquinho aqui a letra, tá bom? Aqui, ó, alumínio. Preste atenção, tá, pessoal? Durante o vídeo, irei fazer algumas mágicas, cortando, né, quando preciso, tá? Vamos lá. O alumínio, a gente já conhece, né? Esse elemento químico fantástico, né? Que se mostra um metal muito importante, né? É o terceiro elemento mais abundante da crosta terrestre e é o segundo metal mais utilizado no mundo, só perdendo para o ferro, tá? Ok. O alumínio, ele é encontrado na forma de alguns minérios. Nós temos alguns minérios com o alumínio pode ser encontrado. O alumínio pode ser encontrado na forma de bauxita, na forma de criolita, na forma de corindon, tá? Na forma de diásporo, que é uma argila muito importante, todas as formas. Na forma de berilo, tá? Mas a bauxita é com certeza o minério mais importante do alumínio, tá, pessoal? Mais importante, mais abundante e o mais conhecido, e a sua tecnologia para extração é mais difundida, tá, pessoal? Vamos lá, o que acontece? A bauxita, ela é o óxido de alumínio biidratado, tá? Biidratado ou dihidratado. Só que não é só isso, tá bom? Só que não é só isso. Dentro da bauxita tem o óxido de alumínio, temos ainda SiO2, temos ainda Fe2O3, temos ainda TiO2, temos ainda traços de vanádio na forma de V2O3, tá? Podemos ter ainda outras espécies químicas como contaminantes, tá? Outras espécies químicas como contaminantes. Então não é tão fácil você obter facilmente o alumínio, ok? O que acontece? Vou fazendo aqui uma marca para vocês entenderem, tá? Primeira coisa que tem que ser feita é extrair isso aqui de dentro da bauxita, tá bom? Então, primeira coisinha que a gente faz é trazer a bauxita e extrair dela a alumina, tá? Extrair da bauxita a alumina, beleza, pessoal? Então, como é que é feito isso? Dos contaminantes que estão aqui, alguns deles podem trazer efeitos nocivos, tá? Uns mais nocivos do que os outros. Um deles é a sílica, tá? Se ele permanecer no produto final, pode trazer um efeito mais nocivo. Então, a primeira preocupação é em eliminar a sílica desse processo, tá? Muito bem. Então, a primeira reação que é feita é a mistura de sílica. A mistura na sílica, ela é atacada através de hidróxido de sódio, tá? Através de hidróxido de sódio. Deixa eu melhorar isso aqui, tá, pessoal? Melhorar isso aqui, colocar isso aqui no estado sólido, só que aumentar aqui a fonte, sólido, tá? Uma solução aqui aquosa, tá bom? Muito bem. Essa reação ela vai acontecer sob
temperatura bastante alta, tá? Então, temperatura bastante alta. Então, aqui, temperatura bastante alta e sob uma pressão de mais ou menos 30 atm, tá? Uma pressão de 30 atmosfera. Pressão mais ou menos de 30 atmosfera. Essa temperatura ela pode atingir até 230 graus, tá? Então nós temos uma temperatura alta, uma pressão alta, ou seja, é um sistema um pouco hard, né? Condições hards, tá bom? Beleza. O que é que vai acontecer? Professor, por que você colocou o dióxido de silício para essa reação? Na verdade, o que está dentro aí é um recipiente, né? uma cuba ou um reator, e o que está dentro é a bauxita. Dentro da bauxita tem a sílica. Então, a primeira alternativa, a primeira estratégia, vamos dizer assim, é fazer com que essa sílica se solubilize, tá? A única maneira dela se tornar solúvel e sair do sistema, porque se ela não ficar solúvel, é difícil separar a sílica da alumina, porque são todos sólidos, aí é uma mistura. Então, a primeira maneira de fazer isso, a maneira mais fácil, que não é tão fácil, é fazer com que haja uma reação em um meio bastante alcalino, tá? Pra vocês terem ideia, esse hidróxido de sódio ele está em torno de 30% em massa nessa reação, e o produto aqui esperado é um silicato. É um silicato de sódio de fórmula Na2SiO3. Tá? Então, o que se espera é obter no final um silicato de sódio. Lógico que essa reação também vai gerar, um subproduto. Tá? Esse subproduto continua sendo básico, tá bom? A gente vai ter primeiro uma reação formando silicato de sódio. Esse silicato de sódio, ele é aquoso, tá? Ele é aquoso, mas a reação ela prossegue, ela continua gerando água, tá? Gerando água líquida. E aí fica para a gente fazer o balanceamento. Vou fazer uma magiquinha para a gente discutir a segunda reação, essa primeira e a segunda reação. Bom, voltando aqui, a gente observa, né, nessa reação que o balanceamento a gente vai ter aqui, ó, 2 sódios, então aqui 2 sódios, tá? Muito bem. Só para lembrar vocês uma coisa. Nessa reação, vale uma observação, pessoal, que o TiO2 e o Fe2O3, eles não vão reagir, tá? Eles vão permanecer inalterados. E como essa mistura de TiO2 dentro da bauxita e de Fe2O3 é mais facilmente separado por filtração, tá? Então, quando acontece então a mistura da bauxita com o hidróxido de sódio, ok? O TiO2 e o Fe2O3, eles não vão solubilizar, então eles são facilmente filtrados, tá certo? Então isso aqui são filtrados. Eles não são afetados pelo meio fortemente alcalino, então eles são filtrados, beleza? Se alguém não está entendendo, a gente pode desenhar, ó, desenhar um pouquinho para vocês se ligarem. Nós temos uma cuba, tá? Uma cuba. Dentro dessa cuba nós temos a bauxita, a Al2O3, tá? A Al2O3 biidratado. Só que temos SiO2, beleza? Só que temos também Fe2O3 e temos TiO2, podemos ter mais impurezas, né? Podemos ter vanádio e etc, tá bom? Isso aqui é atacado por NaOH.
tá? Atacado por NaOH. Isso aqui é colocado em contato com em contato com um equipamento que vai aquecer, tá? Esse aquecimento pode ser através de uma resistência elétrica, né? Um aquecimento através de uma resistência elétrica. Isso aqui vai ser tampado, né? Ó. Opa, olha aqui, tampado. Tampou, formou o quê? Uma panela de pressão. Beleza? Formou uma panela de pressão. O que é que nós temos aqui, professor? Temperatura muito alta, 230 graus pode chegar. Temos o que aqui mais? Pressão até de 30 atmosferas, ou seja, 30 vezes superior à pressão normal a que nós estamos submetidos, tá? Então isso tudo pode acontecer. NaOH, professor, NaOH quanto? 30% massa-massa. 30% massa-massa. Ok? Então, essa é a salada, é a sopa, né? Vamos dizer assim, essa é a sopa que é feita para começar a tratar a bauxita. Qual é o produto disso aqui? O que é que vai acontecer? Qual vai ser o produto disso? O produto disso, vamos ter o seguinte, ó, vamos lá. Panelinha, de novo, ó. Panelinha menor, né? Porque o espaço agora diminuiu. O que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui agora uma solução. Vejam que tem água no sistema, né? A gente vai ter uma solução, tá? A gente vai ter uma solução que vai conter silicato, tá? Silicato, só que esse silicato, que é o silicato de sódio, ele vai estar na forma de íon, SiO3, quer dizer, SiO3 menos 2, tá? SiO3 menos 2, isso é aquoso, tá? Isso é aquoso. E a gente vai ter também, aqui dentro, uma espécie de aluminato, tá? É um tetrahidróxido aluminato, AlOH4, OH4-, tá? Isso também é aquoso. A gente vai ter aqui dentro, como partículas, o óxido férrico, que eu estou colocando de vermelho, ele não vai se dissolver nesse meio fortemente alcalino, ele não se dissolve, beleza? E outra substância que também não se dissolve, eu vou colocar de preto, mas ele na verdade é branco, tá? É um pozinho branco, que é o TiO2, que é o rutilo, tá bom? Um rutilo. Ó, isso aqui, eles vão ser separados, ó, tanto o Fe2O3 como o TiO2, aqui é o TiO2 e aqui é o FeO2O3, tá? Aqui é o óxido férrico. Essas duas substâncias, como elas não sofreram mudança durante o ataque alcalino, né? O ataque fortemente alcalino sobre forte pressão e alta temperatura, ou seja, isso é um processo bastante hidrotérmico. Isso aqui vai ser removido por filtração, tá bom? Então isso aqui eles vão ser filtrados. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu envolver esses dois. Eu vou envolver esses dois, né, ó. Esse aqui e esse aqui. E aqui eu puxo uma setinha para dizer a vocês que eles são filtrados. Beleza? Então são filtrados, já vão ser eliminados. Aí fica uma dúvida, professor. Como é que esse Al2O3 se transformou em AlOH4-? Tá? O senhor colocou a reação da sílica. A sílica reagiu com hidróxido de sódio e se transformou em silicato de sódio e água. Beleza. Agora, como é que foi a reação do Al2O3 para ele se transformar em AlOH4-? Vou apagar nosso quadro e fazer a magiquinha para água líquida, tá? A gente vai ter, então, esta substância aqui formada, tá? Esta substância agora aqui, ela vai ser muito importante para poder a gente entender como vamos chegar
na metade do caminho para obter o alumínio. Vamos fazer a magiquinha aqui para a gente voltar, tá? Bom, o que é que vai acontecer? Vamos balancear essa equação, tá? Vamos tentar balancear, né? Nem todas as equações elas vão estar balanceadas porque eu estou omitindo alguns íons que tem na panela de pressão, tá, pessoal? Então nem todas a gente vai ficar balanceando, porque na verdade isso é uma série de várias reações inorgânicas e eu estou pegando só as mais importantes. Então às vezes o balanceamento não consegue se completar dentro de uma etapa. Isso é como se fosse lá na lei de Hess, na termoquímica, só que é uma lei de Hess que a gente está omitindo, é incompleta, porque são várias reações que não são importantes para o sistema, né? A gente está pegando só as mais importantes. Então algumas vocês podem perceber como aquela lá, que ela não vai estar balanceada dentro da sua etapa individual, tá? A gente pode fazer o seguinte, então. Essa aqui, se você quiser balancear, a gente pode colocar um 2 aqui para tentar equilibrá-la, tá? Aqui, se eu colocar um 2, eu fico com 4 e 3, 7. Aqui, 3 e 4, 7. Dá uma equilibrada. Não balanceia, mas dá uma equilibrada, tá certo? Vamos lá. Muito bem, o que acontece agora? Acontece agora que nós temos esta substância aqui, ó. Esta substância aqui, que é o hidróxido de alumínio, eu vou seguir a equação com ela. O hidróxido de alumínio, que é o AlOH3, tá? Esse AlOH3, apesar de estar no estado sólido, tá? Mas ele está, como é que eu posso dizer a vocês? Ele está com água, tá? Ele está com água. Ele é sólido, mas ele está afogado, vamos dizer assim, afogado em um meio, tá, aquoso. Ele não está solúvel, ele está sólido, porém afogado. Então, com um aquecimento aqui, uma secagem, uma simples secagem, tá? Se eu secar, essa água vai vaporizar e vai embora, e eu vou obter o Al2O3 no estado sólido e puro, tá? No estado sólido e puro, e a água vai embora. Então, quando a gente lava o hidróxido de alumínio, a gente consegue eliminar a água no ambiente, tá? A gente consegue fazer com que essa água vá embora, tá bom? Então a gente vai ter uma saída aí dessas moléculas de água, tá bom, pessoal? Então, uma secagem, a gente vai obter o Al2O3. E é esse Al2O3 que agora ele está puro, ele é importante para que a partir dele a gente chegue no alumínio, tá certo? É dele que a gente vai chegar no alumínio. Que substância é essa aqui? A substância ela é a alumina, tá, pessoal? Ela é a alumina. Professor, a alumina pura, ela tem utilidade? Muitas utilidades. Ela já pura, ela tem muitas utilidades, tá? Uma substância com ponto de fusão 2072 graus, tá? Muito utilizada como material refratário para fornos, tá bom? O ponto de ebulição, o ponto de fusão da alumina é 2072 graus. Então, esse material puro, ele já é um ótimo refratário, tá? Usado para fornos aí em geral, tá bom? Mas a gente vai ver agora que vai acontecer a transformação dessa alumina em alumínio, já já. Uma informação importante é que o ponto de fusão do óxido de alumínio é um pouco alto, é na faixa dos 2000 graus. Bom, como é uma substância que é insolúvel em água, então não se pode fazer a eletrólise aquosa, tá? E também a eletrólise aquosa não é indicada para esse caso, porque a gente não ia conseguir obter alumínio. Depois eu explico por quê, tá? Então, nesse caso,
se coloca um fundente, então é adicionado aqui um fundente, que no caso vai ser a criolita. A criolita é uma substância que tem fórmula Na3Al6. E esta substância ela vai fazer com que haja uma redução do ponto de fusão do alumínio de 2000 para 1000 graus. Em torno de 1000 graus. Então, isso é um ganho energético e, consequentemente, econômico muito importante para a indústria. Porque você vai consumir menos energia e vai tornar o processo mais executável, beleza? Ok, pessoal? Bom, a cuba eletrolítica, onde vai ser produzido o alumínio, vamos lá, vai ser mais ou menos assim. Desculpa aqui as coisas. Bom, aqui teremos a nossa fonte de energia, tá? Polo positivo, polo negativo. Aqui nós teremos um eletrodo, 2 eletrodos, 3 eletrodos, ok? Aqui teremos mais ou menos assim, ok, pessoal? Vamos lá. Bom, nós teremos então 3 eletrodos. Esses 3 eletrodos são de grafite, tá, pessoal? Carbono grafite. Esses 3 eletrodos, eles vão estar ligados vou botar aqui uma barra. Vamos botar aqui uma barra para facilitar a compreensão, tá? Ok. E essa barra, ela vai estar conectada ao polo positivo da bateria, tá? Da fonte de energia. Essa parte aqui que eu separei para vocês, essa parte aqui, ó, da cuba, desculpa aí pelo desenho, tá, pessoal? Desculpa pelo desenho. Esse vai ser um outro eletrodo que nessa cuba é um pouco diferente. É uma espécie de caixa que é colocada dentro da cuba, tá? Para envolver a cuba. E essa caixa, ela é uma caixa de ferro, tá, pessoal? Essa caixa aqui é uma caixa de ferro. Não é um ferro qualquer, tá? É um ferro com um certo melhoramento, tá? Um certo tratamento. Esse eletrodo, ele vai ser ligado aqui no polo negativo da fonte de energia, tá, pessoal? Então, vamos considerar que toda essa malha
aqui que eu coloquei de violeta aqui tracejado, seja o eletrodo de ferro, tá? Ligado ao polo negativo da fonte, tá ok, pessoal? Isso aqui é uma fonte de energia, tá? Que pode ser uma bateria, pode ser um gerador também, beleza, pessoal? Então nós temos mais ou menos esse desenho. O que vai acontecer? Essa eletrólise é a eletrólise ígnea, tá? Eletrólise ígnea, olha aí, ó. Como é que ocorre? O material, que no caso é o óxido de alumínio, ele vai ser colocado dentro dessa cuba, tá? E essa cuba vai estar a uma temperatura bastante alta. Então é colocado aqui o Al2O3, tá? Não é adicionado água, tá, pessoal? Não é adicionado água, é adicionado apenas a substância a uma temperatura bastante alta, no caso aqui, próximo dos 1000 graus, para que ocorra, tá, a fusão desta substância. Então, a substância vai fundir, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, vai ser alcançado ali o seu ponto de fusão. Logicamente que existe uma ajuda, não esqueçam, existe um fundente, que é uma substância que é colocada e que sua sinergia com a substância em foco, no caso o óxido de alumínio, a sinergia entre as duas, ou seja, o relacionamento entre as duas faz com que o ponto de fusão baixe para próximo dos 1000 graus, tá? Então, nessa temperatura, o que é que vai acontecer? Nós vimos lá em química geral que os compostos iônicos, quando eles são fundidos, então, como os compostos iônicos são formados, tá, por estruturas cristalinas, que formam retículos cristalinos, tá, pessoal? E que se condensam numa estrutura que geralmente tem uma forma definida, tá? Que aí pode ser derivada da forma cúbica, da geometria cúbica, ou outras, tá? Essa geometria, ela se desfaz. Esses retículos cristalinos se desfazem. E aí, os íons, cátions e ânions são liberados. Então, se a substância for cúbica, tetragonal, romboédrica, ortorrômbica, hexagonal compacta, não importa. Chegando no seu ponto de fusão, a gente vai ter uma ruptura, tá, dessa estrutura cristalina, e aí a gente vai ter a liberação dos íons, ou seja, dos cátions e dos ânions. No caso aqui do óxido de alumínio, a gente vai ter a liberação dos íons alumínio mais 3, tá? E dos íons óxido. O oxigênio, quando ele está na forma iônica, ele forma o íon óxido. Ok, pessoal? Então, entendendo isso aqui, já é um bom começo para a gente poder seguir. Isso aqui, ó, é líquido. Tá? Isso aqui é líquido. Isso aqui não é aquoso. Tá ok, pessoal? Eu vou, então, ó, essa aula aqui está sendo gravada na minha casa. Então, eu vou aqui apagar essa parte de cima para mostrar a vocês as equações, como é que vão ficar. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. O que é que vai acontecer? A gente vai ter aqui, agora, o alumínio como cátion, tá? E a gente vai ter o íon óxido como ânion. Isso aqui todo mundo já sabe, tá? Vamos lá. As barras de grafite, elas vão estar eletrizadas, tá? Porque a gente sabe que quando elas são ligadas no polo positivo, elas vão ficar deficientes de elétrons, tá? Então, os elétrons foram retirados aqui da superfície dessa barra, dessas 3 barras. O que vai acontecer? Como ela vai estar com uma deficiência de elétrons, então, aqui não tem muito o que escolher. Como no caso anterior que a gente fez, tá? Que tinha que escolher entre o íon do eletrólito e o íon da água, aqui a gente não tem o que escolher muito. São apenas 2 íons. Então, o íon negativo, que no caso aqui é o ânion, é o óxido,
ele vai ser atraído para as barras de grafite. Não tem muito o que escolher. Então, o óxido, ele vai ser atraído para as barras de grafite, tá? E vai acontecer o seguinte, a gente vai ter aqui então, ó, esse íon óxido, desculpa aqui, tá pessoal? Esse íon óxido, O-2, como ele tem excesso de elétrons, ao ser atraído para as barras de grafite, a barra de grafite tem deficiência de elétrons. Então a barra de grafite vai puxar esses elétrons para ela. Como ela tem deficiência de elétrons, vai tirar elétrons do íon óxido. O que é que vai acontecer? O íon óxido ele vai passar de O-2 para O0. Vai perder 2 elétrons. Vai perder 2 elétrons, tá? Muito bem. Só que o oxigênio, a gente sabe que o oxigênio, quando ele está no seu estado fundamental, tá? Ele se liga a outro átomo de oxigênio para formar moléculas de O2. Tá? Os ametais, os não metais, né? E os gases, geralmente eles fazem esse tipo de mecanismo. Tá? Se ligam a outros para formarem moléculas diatômicas. É o que ocorre com o oxigênio. Então, o oxigênio vai formar o gás O2. Então, se são 2 átomos de oxigênio, aqui vão ser 2 ânions. Então, 2 ânions oxigênio chegam aos eletrodos de carbono grafite, tá? Perdem seus elétrons e vão se tornar moléculas de O2. O que vai acontecer agora, professor? Como são 2 aqui, ó, 2 vezes menos 2, menos 4. Vamos pensar. Cada ânion óxido vai perder 2 elétrons. Como chegam 2 ânions de uma vez, tá? Então eles vão perder, na verdade, 4 elétrons. Então aqui, ó, eu vou tirar esse 2, vou corrigir e vou colocar aqui 4, porque são 2 ânions por vez. Ok, pessoal? O que vai acontecer aqui, professor? Aqui vai acontecer que vai borbulhar, vou colocar de verde, tá, pessoal? Vou colocar de verdinho, ó. Aqui vai borbulhar gás oxigênio, ó. Vou colocar 2 bolinhas aqui, ó. Vai borbulhar gás oxigênio. Isso no começo. Por enquanto, vai borbulhar gás oxigênio, tá ok? Vamos para o alumínio. O alumínio, que é positivo, ele vai ser atraído para o polo negativo, tá? Onde é que está o polo negativo? Em toda a cuba eletrolítica, há uma superfície, tá? Que é uma caixa de ferro, há uma superfície que está ligada ao polo negativo da fonte, do gerador. Então, o alumínio ele vai ser atraído para todos os lados, tá? Quando o alumínio é atraído, o que é que vai acontecer? O alumínio mais 3, ele vai ganhar elétrons. Por quê? Porque onde ele está sendo atraído, está carregado de elétrons. Tá? Está com excesso de elétrons. Então ele vai ganhar elétrons. Interessante. Quantos elétrons o alumínio vai ganhar? Para poder ele neutralizar sua carga, ele vai ganhar 3. Tá? Eu falo 3, pessoal, mas são 3 mol, tá? Sempre a gente tem que pensar em mol, tá ok? Então, 3. E ele vai para o estado de oxidação 0. Quando o alumínio vai para o estado de oxidação 0, a tendência de um metal, quando está no seu estado de oxidação 0, a tendência é que ele forme um sólido. Mas nesse caso, como a temperatura do sistema é alta, próximo dos 1000 graus, o alumínio não vai formar um sólido. Vou colocar de vermelho, tá? O alumínio vai continuar na fase líquida, porém, agora, na forma de alumínio mesmo, alumínio metálico, tá? Vou colocar assim, ó, de vermelho. E como o metal ele tem uma densidade maior, o alumínio vai começar a se concentrar no fundo
da cuba eletrolítica. O que é que vai acontecer? Ele vai, aqui tem um dispositivo que abre, desculpa aí no desenho, e esse dispositivo vai abrir e vai começar a escoar o alumínio para ser acondicionado em outro lugar. Tá, pessoal? Então, o alumínio ganha elétrons, passa para o estado líquido, passaria para sólido se fosse numa condição de temperatura padrão, tá? Aí é uma temperatura ambiente, no caso. Mas nessas condições aqui de temperatura, tá? Não há condições do alumínio se solidificar, tá? Ele vai ficar no estado líquido e vai ser recolhido. Beleza. Olha só. Essa reação aqui, tá? Essa reação aqui é a reação que acontece no polo positivo, tá? Ó, a reação do óxido, a reação que acontece no polo positivo. Essa reação é a reação de oxidação, tá? Reação de oxidação. Beleza? E a reação do alumínio, o alumínio ganhou elétrons, é a reação de redução. Tá? Nunca esqueçam que a reação de oxidação acontece no ânodo, e a reação de redução acontece sempre no cátodo. Tá? Então, a reação de oxidação sempre no ânodo e a reação de redução acontece sempre no cátodo. Tá? Ok, professor, já acabou aí? Não, não acabou aí. Tá, pessoal? Ainda tem mais uma coisinha. Vamos lá. Esse eletrodo de grafite, formado automaticamente, né, de carbono, muitos autores dizem que é um eletrodo de carvão. Tá? E o grafite ou o carvão, ambas aí as formas, é uma espécie que tem muita afinidade pelo oxigênio. Tá, pessoal? Bastante afinidade pelo oxigênio. Tá? A gente vai ver que vai ter uma reação aí paralela já já. Tá certo? Antes, nós vamos ajustar a nossa reação aqui, ó. A nossa reação da célula eletrolítica. Tá? Vamos somar essas duas reações. E hoje nós estamos com uma questão aqui diferente. Tá? Os processos eletroquímicos, sejam eles de pilhas ou de eletrólise, os elétrons circulam dentro de um sistema. Tá? De maneira espontânea ou não. Tá, pessoal? Em pilhas é espontâneo, em eletrólise não é espontâneo. Por que não é espontâneo? Porque a fonte de energia é que faz com que haja essa primeira movimentação. Tá? Então não é espontâneo. Aqui nós temos o número de mols de elétrons diferentes. Isso não pode dentro de um sistema fechado. Não há fuga de elétrons. Tá? Sistema fechado, o balanço de massa e o balanço eletrônico tem que fechar. Tá, ok? Então, como nós temos 4 e 3 elétrons, 4 mols e 3 mols de elétrons, nós temos que deixar isso aí com o mesmo valor, com o mesmo número. Então, nós vamos aderir aí à matemática, né, para encontrar o mínimo múltiplo comum. E entre 3 e 4, né, vocês lembram lá de matemática, entre 3 e 4, a gente tem o mínimo múltiplo comum, que é 12. Então, eu vou multiplicar toda essa equação aqui, ó. Vou pedir a vocês... Aqui, ó, licença, ó. Aqui vou multiplicar toda essa equação por 3 e vou multiplicar toda essa equação por 4, tá? Vou, pessoal, desculpa aqui, ó, apagar aqui, para não causar confusão. Vou apagar aqui e vamos fazer então essa operação, tá certo? Então, ó, multiplicando toda essa equação por 3, vamos ter aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Aqui, 3. E aqui, 3 vezes 4, 12. Aqui, toda essa aqui por 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. E aqui, 4 vezes 1, 4. Tá ok? Muito bem. Feito isso, agora a gente já pode somar nossas duas equações, ó. Cancelando os elétrons, tá? E os elétrons apenas, eles ficam dentro do sistema trocando de lugar, a gente pode somar nossas duas equações. Somando nossas duas equações, mostrei. Aqui, ó,
Vou colocar alumínio primeiro. Alumínio mais 3, mais óxido, tá? Tudo isso líquido, dando alumínio líquido, tá? Mais O2. E esse O2 gasoso, ok? Colocando agora os coeficientes, né? 4, 6, 4 e 3. Vamos fazer aqui a contagem de cargas. 4 vezes 3, 12. 6 vezes menos 2, menos 12. 12 com menos 12, 0. E aqui o alumínio, estado de oxidação 0. Oxigênio também estado de oxidação 0, tá? Então 0 de um lado, 0 do outro. Beleza. Fechou o nosso sistema aí de reações no cátodo e no ânodo. Entretanto, as moléculas de oxigênio que foram formadas aqui, elas vão proporcionar para nós uma reação paralela. Essas moléculas de oxigênio, tá, gasosas, elas vão reagir com o carbono sólido, com o carbono aqui da barra de grafite, formando CO2 gasoso, tá? E agora eu vou colocar aqui de violeta, tá? Moléculas de CO2. Tá, ó. Moléculas de CO2. E essas moléculas de CO2 vão começar a borbulhar e automaticamente esses eletrodos de grafite vão começar a perder massa. Isso é muito legal. Ué, Marcelo, por que vão começar a perder massa? Galera, o carbono do eletrodo está reagindo com o gás oxigênio formado. Então, esses eletrodos vão começar a perder massa. Com o tempo, esses eletrodos têm que ser trocados. Tá? É uma coisa que eu não falei na última aula, mas o ânodo, geralmente, em algumas eletrólises, tá? Em muitas delas, na verdade, o ânodo ele sofre algum tipo de corrosão e tem que ser trocado com o tempo. Tá? Então, no caso aqui, o carbono ele reage com um dos produtos, que é o gás O2, formando um novo produto, que é o CO2, uma reação paralela, tá? Portanto, trazendo uma corrosão para o ânodo, e esse com o tempo tem que ser trocado, tá ok? Vamos